Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquestor. E o tema de hoje vai ser shopping, desvendando os mistérios. E eu trouxe aqui um convidado especial, Bernardo. Boa Muito obrigado por você tarde. estar vindo. Bernardo é da Partner BBC, não é isso? Isso. Queria que você falasse um pouquinho do seu currículo. Bom, eu sou lá de cima, né, lá do Nordeste, e a minha formação profissional foi basicamente dentro de um fundo de pensão do Banco do Nordeste, lá em Fortaleza. Eu atuei durante muitos anos lá na parte de previdência e tudo, mas os últimos anos foi na área de investimentos imobiliários. E a Previdência tem um monte de shopping, né? Tem. É porque o conceito da previdência privada é acumular poupança para uso futuro. Enquanto essa poupança é acumulada, ela tem que ser aplicada em alguma coisa, né? Então é aplicada em ações, renda fixa, né? Empréstimo a participantes e investimentos imobiliários. Então, apesar de eu ter estudado economia, eu nunca tinha mexido com a área de investimentos, né? Atuado nessa área. Mas eu fui para essa área para gerenciar a carteira de investimentos imobiliários do fundo de pensão. Na época, a gente tinha 300 milhões de dólares investidos em imóveis, né? Então, tinha participação em shopping center, hotelaria, tivemos colégios, fizemos incorporações, né? É raríssimo acontecer isso. Então, isso mudou a minha trajetória profissional, porque eu gostei tanto De disso trabalhar com shopping. que eu fui trabalhar com isso quando eu saí. Eu saí em 97 do fundo e em 99 eu mudei para Goiânia, me associar a duas outras pessoas que tinham criado uma empresa para trabalhar com shopping center, né? Essas duas pessoas tinham vindo do Goiânia Shopping, que é um shopping que foi iniciado em 92, inaugurado em 94, onde esse fundo que eu participava. Goiânia é o mais antigo de Goiânia, Não, o né? mais Tem um antigo, outro. ele é o terceiro. O mais antigo é o Flamboyant, Uhum. né, de 82 mais ou menos. Depois veio o Bougainville e aí o Goiânia Shopping. Essas pessoas tinham trabalhado no Goiânia Shopping e o fundo que eu trabalhei era majoritário no Goiânia Shopping. Então, muitas decisões do shopping, eu que terminava tendo né, que Uhum. participar. Foi um shopping feito a 18 mãos, vamos dizer assim, né? Vários sócios, fundos de pensão, um de Fortaleza, um de João Pessoa, e um de Recife e um de Goiás. E aí você trabalhou na formatação desse Eu shopping também. trabalhei aí, só que ninguém sabia de nada, né? Foi minha primeira experiência em Uhum. shopping. E aí contratamos o Jean Carlos Zanolini, que tinha sido diretor de expansão do McDonald's, o primeiro diretor de expansão do McDonald's. Ele tinha uma empresa no Rio especializada, né, em formatar shopping center, e ele nos ensinou muita coisa, né, e nós aprendemos fazendo, né, inclusive com alguns erros e tudo Uhum. mais. A questão das escalas rolantes, por exemplo, que a gente estava A gente estava comentando, né, comentando agora, pô. era o que a técnica da época ensinava, né? É que a gente falou que, por exemplo, o Brasília Shopping aqui você sobe por um lado e desce pelo outro para fazer circular, né? É, E é, ele estava comentando justamente sobre isso, pelas as técnicas que tinham que tinha. para poder fazer as pessoas ficarem dentro de um shopping e circularem, né? E Ex- consumirem mais, né? Exatamente. Então, era proibido, né, entre aspas, ver a luz do sol, proibido ter relógio, né, visível, as escadas, né, o acesso, a entrada tinha que ser facilitada, mas a saída dificultada, Nossa, até tanto isso. do público como no estacionamento, tá certo? E o piso chegava a ser quase escorregadio. Ou seja, as pessoas não podiam andar com muita pressa, tinha que andar devagarzinho para dar tempo ver as vitrines e eventualmente ter vontade de comprar, né? Essa eu não sabia, essa pra mim foi Então novidade. não era maldade, né? Era uma técnica, né, que o shopping seguiu. Tudo isso, né, foi. Eu até vi um negócio há uns dias atrás falando um negócio dos espelhos, que eles colocaram os espelhos nas pilastras de um shopping lá em São Paulo. Não sei, Agora estão retirando. estão tirando. Estão retirando porque shoppings de mais alta renda, foi verificado em pesquisa que as pessoas se sentem mal com um shopping muito cheio. E Dava aí, essa e sensação. aí os espelhos duplicam, né, o número de pessoas, né? Então isso dá uma sensação ruim e alguns shoppings estão tirando, né? Que é um outro tabu quebrado, que antes, quer dizer, tinha que botar espelho para poder aumentar a sensação né, Teve de do espaço, relógio, né? Que né? você falou que o primeiro relógio foi. E o primeiro relógio, né, em shopping visível, né, foi justamente o do primeiro shopping,
que é o Iguatemi de São Paulo, né? Então, aí eu fui, vim para Goiânia, me associar a essa empresa, trabalhamos juntos até 2007 e fizemos muita coisa, tanto em Goiânia como no interior de Goiás. Então, fizemos em Goiânia, já tínhamos feito o Goiânia Shopping, eu fiz, por exemplo, o Araguá Shopping, que foi a conversão da rodoviária, né, em um shopping, né? Foi o case nacional na época e tudo, o primeiro shopping no Brasil com essa característica, né, que tem como âncora uma rodoviária, ou a primeira rodoviária que tem um shopping, né? É um projeto que me orgulho muito. Fizemos o Buena Mas Vista. nesse caso, por exemplo, da rodoviária que você fala como âncora, ela já até determina qual é o público que vai ter dentro daquele shopping ali, ou não? É um pouco, né? Porque mesmo dentro do segmento de transporte urbano, né, de ônibus interestadual, tem uma fatia de uma renda maior, que é quem compra leito, né? Quem compra alguns destinos e tudo mais, né? Mas, com certeza, o grosso é classe C. E isso vai influenciar, inclusive, na hora da comercialização dessas lojas. E do né? mix e tudo mais. Mas aí também a localização do shopping também puxa em primeiro lugar. No caso do Araguaia Shopping, era uma região central. Né? Então, a região central já demandava um shopping mais popular, algo nessa linha. Entendeu? Isso foi de 97 para 98. Né? Fizemos, então, Buena Vista, que é um shopping pequeno, existe até hoje. Fizemos 2 expansões do Buriti Shopping, que é um shopping que começou como um street, né, um street mall, e foi virando um shopping com o tempo. Fizemos o Portal Shopping, do qual eu sou sócio. Na verdade, de Goiânia, eu só não participei do Cerrado, os shoppings mais novos, né? O Cerrado e o Passeio das Águas, e também o próprio Flamboyant e Iguatemi, que são shoppings bem mais antigos. Então, a né? experiência aí Muito grande. Tem uma bagagem enorme. Aí também nós fizemos Shopping Rio Verde, Jataí, Mineiros, né? Um shopping lá em Montes Claros, a gente administrou durante 10 anos, né? O shopping passou por todas as fases ruins, né? Quer dizer, até eles realmente se consolidar. E fizemos muita coisa por aí, né? Dentro dessa sua bagagem, ô Bernardo, eu queria até te perguntar, até uma curiosidade minha. Como é que é a parte financeira desses shoppings? Como é que eles ganham dinheiro? É só com aluguel de loja? É marketing? Qual que é a maior fonte? Como é que eles fazem para poder gerar mesmo receita? Bom, existem 4 receitas clássicas de um shopping center, certo? A primeira a ser cobrada, quando é possível cobrar, é a CDU, ou antiga Luvas, ou Réis Esperatas. E ainda estão né? cobrando CDU, né? Até Do meu hoje ponto de existe. vista, não estavam mais cobrando muito, mas eu fui fazer uma consultoria um tempo atrás e estavam cobrando R$400 mil de CDU. Ainda existe. Nós temos falado, nós assim, lá na nossa empresa, que a CDU vai acabar. Só que a gente vem falando isso há 20 anos, né? Não acabou até Ainda hoje. não acabou por completo. Mas ela diminuiu muito, diminuiu a amplitude de quem paga e diminuiu também o volume, né? Então, isso é muito de shopping para shopping. De muita bandeira também, né? Tipo, Depende da bandeira. Guatemi, tem uns que realmente ainda se persiste e não tem como sair, né? Essa política, né? Mas mesmo dentro dessas bandeiras, tem shoppings que eles podem cobrar mais, tem shoppings que eles podem cobrar menos. Então, começou o movimento, as âncoras não pagam, porque se a âncora for pagar luva, né, CDU, o volume é tão grande que inviabiliza até a ida da âncora. Né? Então, as âncoras, há muito tempo, né, elas já não pagam. E aí a régua foi baixando. Né? Algumas marcas, como o McDonald's, Burger King e outras mais, também passaram a não cobrar. E nos últimos anos surgiu no mercado a figura da CDU negativa, que é o allowance, né? O que é o allowance? O lojista fala assim, para eu ir para o seu shopping, eu quero que você pague a minha reforma, ou me dê aqui 500 mil, 1 milhão. Então, depende muito da marca, em primeiro lugar, depende... Porque, no caso, essa marca, o shopping tem muito interesse de ter ela lá Exatamente, dentro. E para ele é um investimento, né? Vou trazer esse cara que ele vai me trazer público, para mim vai ser maravilhoso. Então, na década de 80, 90, muitos shoppings foram feitos quase na sua totalidade com os recursos oriundos das luvas, da CDU. Hoje, o que se arrecada de CDU não paga 20%, 30% do que se investe no shopping. Tá certo? Então, existe ainda, porque
chama cessão de direito de uso, né? Você não vende o espaço físico para o lojista. Eu vou te falar, eu como né? lojista, sabe como é que eu definia CDU? Dinheiro jogado no lixo. Te juro, porque é vendido, para quem não conhece, vou te falar a minha percepção, como se fosse um investimento. Você está comprando um ponto, como se você comprasse um ponto na rua e tal, e aquilo ali é seu, você pode vender para outro. Isso nunca acontece. E isso, a comercialização adota esse discurso que ele é válido para alguns shoppings. Por exemplo, nós fizemos um empreendimento lá em Goiânia, que é o Mega Moda Shopping, né? Que ele não é um shopping, né? Ele é um empreendimento com lojas que para revenda de roupas, né? Tipo aqui tem a Feiras do Goiânia, lá tem a região da 44, entendeu? E os pontos lá eram valiosíssimos. Nós chegamos a vender lá metro quadrado a R$ 25.000. Tá certo? Por quê? Porque o negócio de quem vende roupa é vender roupa. Se o empreendedor der de graça o ponto, ou cobrar muito pouco, muitos lojistas revendem o ponto, fazendo do ponto o negócio dele. Né? Então tem casos né, de que... Mas aí nesse caso não tem tanta influência da administração com relação a isso. Não Eu digo tem. em shopping, por exemplo, porque vou te falar um exemplo meu, que aconteceu comigo. Eu comprei uma loja na época, paguei o CDU, usei a loja lá durante um certo período e eu renovei um contrato achando que eu ia vender essa loja. Falei, cara, não vou perder o CDU que eu paguei, vou fazer o repasse. Óbvio que eu sabia que teria que ter a anuência do shopping, da administração. Paga uma taxa de transferência. Sim, e tal, né? E aí tudo bem. Só que eu levava o interessado, um lojista para lá. Esse lojista, para minha loja, ele era negado e eles colocavam ele em uma outra loja vaga. Então, assim, eu nunca consegui fazer o repasse do meu CDU. Eu fiquei mais 5 anos nessa loja e saí quando encerrou o contrato. Eu não consegui fazer. E isso funciona, né? Esse discurso que a gente usa na comercialização funciona quando o shopping bomba, né? Que forma fila de lojista querendo ir. Aí o lojista que comprou, ele passa a ter de fato um ativo valioso. Ou seja, Tem muita gente querendo entrar, né? Então... Aí eu vendo, né? Mas quando o shopping tem um nível de vacância, né? Acima de 10, 15%. Ele vai preferir encher a loja vazia lá do que tirar você. É igual você comprar um apartamento de um cara que já comprou, se a construtora ainda tem unidade para vender. Claro que a construtora vai poder facilitar para você e o cara vai querer a vista. Inclusive o meu CDU seria, por exemplo, a vista. Exatamente. O do shopping ele dividia lá em 20 vezes. 20, 60 e tudo mais, entendeu? Então, assim, então depende muito de shopping para shopping, a sua localização, o posicionamento, a sua história, o momento que o shopping está passando. Tem vezes, né, tem época que o shopping está frágil, então ele não pode querer ser muita coisa, né? Aí ele tem que baixar a bola. Aí tem momentos que o shopping se consolida mais, aí ele pode engrossar o pescoço, como a gente fala lá no Nordeste, entendeu? Aí, só que a gente tem usado também alguns truques, né? Para não dizer que o cara não pagou CDU, o que a gente faz, principalmente quando é shopping classe C, a gente vende a CDU muito parcelado, em 48, 60 meses, e não corrige a parcela. Ou seja, parcela fixa. Aí. Parcela fixa. Ou seja, na prática, em termos de valores reais, o cara vai pagando cada vez menos. É um dos atrativos que a gente foi criando com o passar do tempo, entendeu? Para não matar de vez a CDU, porque há um medo, né, do empreendedor de que o lojista ganhe dinheiro em cima dele. Ele comprou o ponto por 10 mil e vende por 30. Aí, não, e esses 20, né? Eu poderia, se eu cobrasse 25, o cara ganharia só 5, né? E por isso que tem nos contratos, tem a famosa taxa de transferência. Olha, o seu negócio não é ficar revendendo, né? Porque que aconteceu no passado? No Goiânia Shopping aconteceu isso, há 30 anos atrás. O cara, no lançamento... Comprou um monte. Ele compra, não começa a obra, não dá nenhum sinal de que vai inaugurar. Quando está perto de inaugurar, ele vende. Tá certo? Claro que hoje está mais difícil, porque, por exemplo, o Goiânia Shopping foi o único shopping que eu vi até hoje com 100% de ocupação e 100% das lojas prontas. Só tinha 2 lojas que não estavam assim, totalmente prontas, que o cara não deu tempo. Nós botamos uma loja, fizemos uma galeria de arte, a outra nós fizemos a vitrine,
né, com a marca do shopping e cobrando depois do lojista. Ou seja, o shopping sem nenhum tapume. Nunca mais eu vi isso na vida, entendeu? Então, cada Também vez... era outra época, né? Outra época. Então, Hoje em dia é assim, muito difícil. a CDU CDU seria a primeira fonte de a renda. primeira fonte de renda. A segunda é o aluguel, tá Uhum. certo? E aí o aluguel cabe um esclarecimento, que o aluguel, a gente fala muito do aluguel mínimo, mas o verdadeiro sentido do aluguel, da relação entre o lojista e o shopping, é o aluguel percentual. Ou seja, o lojista ganhando dinheiro, o shopping também pode ganhar dinheiro. Esse que é o sentido. O aluguel mínimo é para dar uma previsibilidade para o empreendedor. Agora, claro, se esse aluguel mínimo é estabelecido muito alto, dificilmente o lojista vai ultrapassar o ponto de equilíbrio, né, para poder pagar o aluguel percentual. Então, dos truques que os shoppings usam para evitar, quando o lojista dá muito trabalho, por exemplo, questão de auditoria, que ele sonega muita venda e tudo mais, ou que ele cria uma confusão toda vez que o fiscal entra, né, é levar o aluguel mínimo. Porque aí, seguinte, eu vou cobrar só aluguel mínimo para você, você não tem mais aluguel percentual, e a gente acaba com essa confusão, entendeu? Então, essa segunda fonte de renda é a principal hoje. A CDU já foi a principal, mas o aluguel é a principal. Na sequência, você tem o mall e merchan, né, chamado... O que antes eram os quiosques, eram acoplados ao aluguel convencional, tá certo? Aí tinham só o quiosque antigamente não existia, né? Na verdade, ele era como se fosse marketing dentro do corredor, né? Até porque, assim, quando você faz uma divisão do shopping na planta, igual você tem num prédio comercial, você tem a área comum, que é corredor, né? Administração, banheiro, elevador, é área comum. E a área privativa, que é a área que é vendida, o que é alugada. No shopping, essa área privativa é conhecida como ABL, área bruta locável, tá certo? Então, os shoppings, eles gastavam para fazer a área comum quase igual à área ABL, só que a área comum não gerava receita. E passou a gerar com os quiosques, né? Os quiosques, inclusive, um metro quadrado até mais caro que uma loja convencional. Aí eu vou te falar, só te interrompendo aqui um pouquinho. Por exemplo, o quiosque não paga CDU, mas eles criaram, não sei se algum paga. Taxa de adesão, que muito é falado. A taxa de marketing que eles falam. Agora que para mim é um CDU disfarçado. Eles cobram, eu já vi um quiosque que eles cobraram 30 mil reais para ele entrar, conversando com uma pessoa. Aí entra nas filigranas jurídicas, que é para não dar o direito pro cara, depois de dizer que comprou o ponto, aí chama isso de outro nome. Nos shoppings que nós trabalhamos, a gente cobra uma taxa de adesão, normalmente equivalente a 2, 3 vezes o aluguel, mas essa taxa de adesão ela é suficiente para pagar a comissão de quem comercializou. Isso não é um dinheiro exatamente que vai para o bolso do empreendedor, entendeu? Então, então, voltando, os quiosques passaram então a compor o que a gente chama de mall e merchan. O que é o mall e merchan? Operações de mall, que são os quiosques, e merchan é quando o shopping aluga... Bota um carro, né? Ou então assim... o tampo das mesas da praça de alimentação, esse mês vai ser a Vivo, vai ser a TIM, nos elevadores, nas portas, tem lá a propaganda da Chevrolet, da Coca-Cola. Então, normalmente são marcas que não fazem parte do shopping, né? E que não colidem, que não conflitam com nenhum operador do shopping, né? Nas empenas, nas cancelas de estacionamento, onde puder colocar, o shopping coloca. Aí antes inclusive, às vezes até vem no pacote, por exemplo, quando você entra. Vem no pacote, exatamente. Eles cedem alguns espaços de entrada. Então, quando eu planejo muito shopping center, a gente sempre tem que estimar receita de aluguel, receita de CDU, receita de mall e merchan. A gente sempre estima assim, um percentual do que se arrecada de aluguel, né? 1%, 2%, 3%. Então CDU, aluguel, mall e merchan, e aí vem a quarta e última receita, que é exploração de estacionamento.
Mas isso não é terceirizado, não? Não, mas Vocês ganham percentual também. tem duas formas de fazer. A parte predial, né, o shopping, né, que é o estacionamento que é do shopping, o empreendedor pode bancar toda a infra de equipamentos, cancela, os totens de cobrança e tudo, e explorar por conta própria. Muitos shoppings criam uma empresinha para isso, uma empresa de estacionamento para Deve ser isso. altamente lucrativo. É muito lucrativo, mas tem um problema que eu já falo. Ou ele pode trazer alguém para operar. Esse alguém que opera, ele pode, por si só, fazer os investimentos e ficar com a parcela maior da renda, ou ele pode apenas vir para administrar, não investir nada e ficar com a parcela menor ou cobrar uma taxa de administração. Então, tem vários formatos, mas uma boa parte da grana que gera no estacionamento vai para o shopping e, pasme, em alguns shoppings, o que se arrecada no estacionamento é quase o que se arrecada de aluguel. Nossa. Tá certo? Shopping você pega em São Paulo, por exemplo, que se paga 20, 30 reais, 40 reais a hora do estacionamento, tá certo? E aí um probleminha que tem que ser evitado, que os lojistas têm que estar atentos, tá certo? Quem paga a conta do estacionamento. Porque se uma lâmpada no estacionamento é pendurada na conta do condomínio e o lojista paga por isso através do seu rateio, ele não está se beneficiando do que o estacionamento está gerando. Seria a loja do estacionamento, é o estacionamento. Exatamente, entendeu? Então ele teria que arcar por tudo. Então tem uns meandros aí que se o empreendedor quiser fazer uma sacanagem, ele faz. Inclusive, eu até postei um vídeo esses dias falando justamente sobre isso. Essa questão de como é que as lojas vagas dentro de um shopping, que elas são... eu lembro dessa postagem. São do empreendedor, né? O custo dela. Vamos imaginar um prédio comercial ou um prédio de apartamentos. O condomínio, ele roda independente se o apartamento está ocupado ou não. Né? Quer dizer, claro que há menos uso de elevador e vai ter uma despesa menor, mas tem despesa que o elevador gera. Você tem contrato de manutenção, você tem energia, né? a lâmpada do mall, né? do corredor, tudo isso é gasto, né? O zelador, o cara que lava, que limpa e tal. Então, essa despesa ela tem que ser paga por alguém, e é paga pelos proprietários. Esteja o cara morando no seu apartamento ou não, esteja alugado ou não, tá certo? Quando está alugado, ele repassa isso para o locatário, que é o que os shoppings fazem. Estando alugado, ele repassa isso para o locatário. Se não tiver alugado, volta para ele, né? Então, condomínio de loja vaga, por definição, quem deve pagar é o empreendedor. Aí começam as espertezas, né? Em alguns shoppings, né, principalmente shopping interior, o empreendedor de primeira viagem, bota assim, não, põe aí na convenção. Vacância até 20%, né, é re-rateada. É o re-rateio, pelos 80%. Existe então, mesmo, então, existe. Então, você tem 80%, por exemplo, do shopping ocupado, mas paga 100% da despesa. Eu acho isso sacanagem, assim, falando abertamente, entendeu? Porque é o empreendedor tentando aumentar a sua receita líquida no final. Porque o condomínio de loja vaga diminui a geração de receita dele. No que ele se livra disso, tá certo? Ele está colocando nas costas do lojista, eu acho isso errado. Como é errado também, algumas despesas que são eminentemente do empreendedor, quais são elas? Despesas de pesquisa e auditoria, né? Que é para melhorar o aluguel, então é do empreendedor. O que é essa despesa? Aquela despesa que o fiscal olha o que é que o... Que a gente chamava de a auditoria chamava de auditoria, chama de pesquisa, né? Mais pesquisa, porque olha outras coisas também. Essa despesa, ela é do empreendedor, não pode ser passada para o lojista. Outras despesas, é tudo relativo à comercialização. Telefone, até o café, em tese, né? Até o cafezinho que o consultor... As comissões não, né? Até o cafezinho tem que ser, em tese, teria que ser pagas pelo empreendedor e não escondida ali no meio. Pois é, isso que eu ia te falar. Na verdade, essas contas elas são uma caixa preta.
Não deveriam. Não é, Porque assim, você não, eu vou te falar assim, eu não me recordo de ter visto nunca. Eu tive 10 anos de loja. Acho que eu nunca vi olha, em todas as, isso muito claro, em assim. todas as convenções de shopping que eu trabalhei, muitas eu fiz a convenção, eu, meu sócio e tudo. Normalmente um advogado depois tem que, né, tem que dar o ok e tal. Todas registram expressamente a obrigação do shopping em dar transparência aos gastos né, do condomínio para os lojistas. Porque igual condomínio de prédio, né, de sala ou de apartamento. A despesa tem que ser verificada até para se descobrir. Nem sempre é maldade, né, desonestidade. Às vezes é erro mesmo, comprar coisas mais caras do que devia, deixar as despesas crescerem, por exemplo, água vazando, né, torneira e tal, lâmpada acesa em horário inconveniente. Tudo isso é despesa que o lojista paga. Então o lojista tem que estar atento e cobrar. Ele tem direito, senão tem que ir na justiça e o empreendedor tem que apresentar essas despesas. Mas aí eu vou te Tá falar um certo? negócio. Sabe o que eu já vi acontecer? Do shopping ele preferir perder uma ação para um lojista do que abrir a caixa preta. Então ele tem com muito peso na consciência aí, tá Eu fazendo eu muita já vi coisa isso, vou te errada. falar sério mesmo. Já vi isso Porque é o acontecer. seguinte, olha como tudo. Talvez porque se ele abrisse essa caixa preta, ele vai ter muito mais prejuízo do que uma ação. Eu costumo dizer o seguinte: cada R$ 1 a mais no condomínio é potencialmente R$ 1 a menos no aluguel. Tá certo? Então, numa relação 10-10, se eu lhe cobrar 10 de condomínio e 10 de aluguel, é melhor eu baixar o seu condomínio de 10 para 9 e eu aumentar o seu aluguel de 10 para 11. Né? Porque os 11 é que vão vir para o meu bolso enquanto empreendedor. Né? Uhum. Os 9, né, ou 10 Vai do ser condomínio, gasto, é gasto, é ressarcimento. Eu falo muito brincando, quando o lojista, né, fala mal de condomínio, olha, é o papel higiênico do seu cliente. Você tem banheiro nessa loja? Não. Onde é o banheiro? É no shopping, né? Então serve para todo mundo. Então, o seu cliente vai no banheiro, usa papel higiênico, usa água, usa sabonete, papel toalha. Quem paga essa conta? Tá certo? Ora esse cara não entrou na sua loja, entrou no vizinho, mas ora ele não vai entrar no vizinho, vai entrar na sua. Tá certo? Uhum. Então, o condomínio, eu falo muito que o custo condominial, ele é, antes de tudo, definido primeiro pelo padrão do projeto. Então, por exemplo, se o shopping tem 3 pisos ou é térreo, isso já influencia no condomínio. Porque se o shopping tem 3 pisos, vai ter escada rolante, Mas hoje isso é muito mais elevador. bem pensado do que antigamente. Né? Antes não tinha muito essa. O cara É, montava lá uma estrutura e ficava não tinha muito planejamento disso assim, tudo, na né? doida, como a gente fala, É. né? O que aí ia descobrir depois. Por exemplo, colocar um piso, tá certo? Que estraga rápido. Coloca um piso PI1, que não aguenta tráfego, que é baratinho, quando deveria ter colocado um piso PI5, que aguenta tráfego. Aí o cara, ele põe o piso mais barato para economizar para ele. Lá na frente, o piso está em farelos, e ele vai ter que trocar. Tá certo? E E aí ele quem paga não a conta vai ser o pode. condomínio nesse caso? Aí eu falo muito assim: trocar uma cerâmica é condomínio, trocar o piso inteiro é Já o não é. empreendedor. Tá certo? Então, aí você vê que entre uma cerâmica e o piso inteiro, tem 50 tons aí que o lojista tem que abrir do olho. Tem coisas que chamam de despesas voluptuárias, né, que na lei do inclinato, que são claramente do proprietário, do empreendedor. Por exemplo, eu vou consertar uma goteira. Claro que é condomínio. Aí vou trocar o telhado inteiro. Claro que é o empreendedor, é o proprietário. Então tem coisas que são muito claras, mas tem outras que são nuances que precisam usar um bom senso, tá certo? Uhum. E por isso que o lojista, tendo acesso às contas do condomínio, ele descobre se não houve bom senso, ou se houve má fé, O ou se grande houve problema é assim, se o cara incompetência. for, eu acho que é mais ou menos igual franquia, se ele começar a bater muito de frente, ele vira persona não grata dentro de um shopping, que é a pior coisa que existe na face da terra, é você brigar com uma administração de shopping. Assim, uma vez Muitos shoppings perseguem, eu né? tinha uma amiga que ela estava acostumada com loja de rua e tal, e ela foi para um shopping. E ela começou a bater de frente com a administração, batia de frente, mas eu tô pagando aluguel, não tô nem aí. Eu
conversando com ela, falei, cara, não é bem assim que funciona em shopping. Eu falei, começa a tomar cuidado. Ela tinha um quiosque, eu falei assim, você vai ter problema, você tem que ter uma boa relação e tal. O que que deu? Saiu em 6 meses, o E, shopping botou ela pra e fora. principalmente shopping a maior característica do shopping, do quiosque é a temporalidade, né? Ou seja, é uma operação efêmera por natureza. Quer dizer, contratos curtos de 6, 12 meses, né? Aí o shopping tem a prerrogativa de renovar ou não, muda ele de lugar, né? Até para evitar. E eu Né? falava que quando eu trabalhei muito com quiosque, né, dentro de shopping, 20 e tantos anos. Eu falava que a gente era igual cachorro dentro de shopping. Era tratado igual cachorro, a gente não tinha valor nenhum. O lojista já era mais assim, né? Ó, é o lojista. Agora o quiosqueiro, vamos falar assim, é um quiosqueiro. E às vezes tem erro de ambas as partes, tá certo? Por exemplo, às vezes o lojista quer porque quer tal lugar, achando que aquele lugar é bom, é movimentado, ele convence o shopping aí e aquele lugar se revela um fracasso, tá certo? Ou vice-versa, às vezes é o shopping que exige que ele vá por um interesse, né? Às vezes, eu já teve caso do lojista conseguir tirar o quiosque da frente da loja dele. Isso eu já vi também. Tá certo? Isso é muito comum. Inclusive tem contratos que, por exemplo, de cinema, que já me falaram que eles exigem que não pode ter certas coisas ali na frente dele. Basicamente, pipoca é clássico. O shopping, em muitos casos, ele quer ser o único no shopping inteiro a vender pipoca. Isso caiu depois de muito tempo, não tem sentido eu só vender pipoca no lugar, né? Porque eu acho que eles ganham mais dinheiro com pipoca do que com cinema. A Bomboniere é fortíssimo. Já teve casos em shopping que a Bomboniere foi quase assim, pau a pau, né? 100% do faturamento da operação. Metade era Bomboniere e metade era bilheteria, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim, que é até uma curiosidade. Assim, eu vejo vários shoppings com vacância grande mesmo de loja. E eu fico pensando, por que esses caras não alugam isso mais barato, não botam um valor que ele consiga encher aquele corredor e ele vai pelo menos ter um condomínio pago, por exemplo, do que deixar aquele monte de loja fechada? Eu não consigo entender isso. Aí tem muitos fatores envolvidos. Tem um fator, muitos donos de shoppings são oriundos da área imobiliária. E a gente vê isso, lojas de rua, apartamentos de prédios, salas. Ele não quer desvalorizar. O cara não quer dar o braço a torcer. Ele prefere pagar o condomínio. Não, aqui vale 10 e eu só alugo por 10. Se ele alugasse por 2, ele se livraria de um IPTU, de um condomínio. Não consigo entender isso, não é da minha cabeça. Então tem essa primeira camada, né, da inflexibilidade dos empreendedores, de alguns, tá certo? E uma segunda camada é muitas vezes a falta de agilidade comercial da equipe de gestão mesmo. Isso aí entra um comitê? O tal do comitê? Eu até ia te perguntar isso. O que é um comitê? É de caso para caso. Tem comitê que não existe e o pessoal inventa que existe. Eu sabia disso. Tinha certeza disso. Mas, sim, mas é muito comum existir o tal comitê de comercialização. Quando a gente comercializa shopping, uma das nossas funções é participar do comitê de comercialização. Porque como é que comercializa shopping, tá certo? Você define, quando você está planejando um shopping, você define o layout comercial, que as lojas, o tamanho, o corredor e tal. Na sequência, você define o tenant mix, ou seja, aqui eu quero uma papelaria, ali eu quero uma loja de calçado masculina, ali uma loja de brinquedos. É um mix mais ou menos equilibrado, né? Que eu posso falar sobre isso mais na frente. E aí, na sequência, definir cada segmento, eu defino quais os operadores que eu mais quero, na sequência, que chamam o wish list ou os prospects, né? Então, por exemplo, se eu quero uma loja de cosméticos, em primeiro lugar, então eu quero Boticário. Se não der certo Boticário, segundo lugar, por exemplo, Lago de Fiore. Terceiro lugar, certo? Entendi. Quando a gente solta a equipe de comercialização, diferente da comercialização imobiliária, que o corretor normalmente fica no plantão, né? No stand, esperando que, por um efeito das verbas publicitárias da incorporadora, que lançou na mídia e tal, e aí o cara vai no stand, então ele já vai motivado a ter o interesse. No caso do shopping, o comercial, ele já sabe que naquela loja
a 203, eu quero uma loja de sapatos e tem que ser a Poliel, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, ele é o que a gente chama de comercialização ativa. Então, ele não fica esperando qualquer loja de sapato aparecer. Uhum. Ele vai naquelas que eu quero, tá certo? Então, eu nem sei porque que eu falei desse assunto aí, A mas gente estava definindo, acho que era questão de valores, né? Que eu estava perguntando da loja vaga. Ah, sim. Aí, por que que o shopping não Acho que logo é o CRD, né? Que você ia qualquer um? falar. Não, é o seguinte, o que acontece? O shopping, ele tenta manter uma ideia de posicionamento, né? Muitos shoppings, às vezes, entram o que eu chamo de comercialismo. Ah, tá vaga? Aluga para o primeiro. Então, vamos comparar um cara que faz 10 lojas na rua, num bairro qualquer. Ele bota assim, olha, um aluguel é R$ 1.000. Quem quiser alugar, eu alugo. Então, pode ser que ele alugue para um açougue, o vizinho seja um sex shopping, depois uma loja que vende armas. Ele não está nem aí para mix. O shopping, ele tem que ter primeiro, ele define um visual. Assim, o meu shopping é classe A, então eu não vou botar aqui uma loja que vende coisa para classe C. Tá certo? Então você está falando que é muito difícil essa questão do mix dele botar qualquer pessoa lá dentro de uma loja vazia. Exatamente, entendeu? Então ele tem que primeiro casar o mix, porque, por exemplo, um exemplo de farmácia. Um shopping pequeno não pode ter 3 farmácias. Tem uma farmácia. Então não é porque eu já tenho uma farmácia, eu tenho 2 lojas vagas e chegam 2 farmácias querendo, que eu vou colocar mais 2 farmácias. Uhum. Porque eu tenho que zelar pela saúde da farmácia que está lá, tá certo? Uhum. Então eu cito muito o exemplo da farmácia e do café também. Tem shopping que passa do ponto e põe Nossa, tem 10 shopping que tem cafés. um monte de café Tá mesmo. certo? Mas, pô, E é aqui, quiosque, é você loja, olha, não, aqui cabe 3 cafés, mas não cabe 10 cafés. Então tem shopping que entra no comercialismo, alugar por alugar, igual um cara que tem 10 lojas na rua, né, que aluga para açougue, sex shop, por exemplo. O que é proibido alugar em shopping? Sex shop normalmente não é autorizado, tá certo? Loja bebida de roupa. alcoólica também, acho que tem alguns que não. Só se for uma não é. delicatessen, né? Vender vinho e Uhum. tal, pode, tá certo? É mais um distribuidor de cerveja, eu nunca vi, por exemplo, em shopping, entendeu? Então, Até o quiosque tinha, lembra do quiosque da Brahma? Da Brahma, Que tinha no tem meio um do shopping da mall. Brahma. Teve uma onda, uma aí depois bolha muito tiraram grande, tudo, né? aí sumiu. Então é o seguinte, o shopping, ele tem essa camada do cara ser inflexível, o dono do shopping, tem a camada de tem que ter um zelo pelo mix, né? E tem a camada... Senão você fala, se ele locar às vezes errado, ele pode acabar matando o shopping todo. Matando o shopping Nossa, inteiro, entendeu? Ou seja, ele deixa... Tem casos de shopping que nós trabalhamos... Vai virar um centro comercial. Depois que nós saímos, nós vimos várias marcas que não fecham com o shopping, não estão alinhadas, mas porque o comercial quer ganhar comissão. Pois é, aí se Tá o comercial certo? chegar lá e falar, pô, eu vi essa loja aqui na rua, legal, acho que ela cabe aqui. Mas aí existe um comitê. Aí né? vem a história do comitê, né? O comitê nem sempre ele é formal. Às vezes, o comitê é o superintendente e o representante do empreendedor. Onde tem mais tem comitê, quando há vários empreendedores, normalmente investidores de fundo de pensão, que esses caras não estão no dia a dia administrando. Então, eles exigem um certo nível de governança. E essa governança é dada pelo comitê. Mas quando o shopping, por exemplo, é de um proprietário, de uma família... É mais fácil. Né? O comitê é o cara, é o dono, é a filha dele, é um filho dele que ele pôs ali. E, às vezes, quando é um grupo maior, existe um diretor comercial, às vezes não tem. Então, você pode dizer assim, um representante da família, um diretor comercial... e o superintendente do shopping, 3 já formam um comitê. Eu sempre falo que é mais fácil você trabalhar com shopping local, administração local, do que as grandes administrações. Assim. E aí todo mundo tem, cada um de nós tem os seus viés, né? Quer dizer, muitas vezes, por exemplo, uma marca que é de São Paulo, que opera um shopping em Brasília, pode não ter uma segurança completa para decidir sobre a força de uma marca local. Sim. Aí o comercial chegou, esse cara aqui, o Otávio conhece ele há 20 anos, o cara faz um ótimo pastel, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o cara assim,
pô, pastel local. Não quero isso no meu shopping. Não quero isso no meu shopping, entendeu? Então, os shoppings relutam muito a colocar marcas locais se elas não são uma rede, por exemplo, consolidada, forte, tradicional, tá certo? Então, essas camadas, né? Zelo do mix, questão do empreendedor, questão da eficiência da equipe, né? De comercialização, tudo isso converge para o final lá. A loja alugou ou não alugou? Tem loja, eu já convivi em shopping, que a loja está lá desde que o shopping inaugurou e nunca alugou. Porque não chega àquela operação. Né? Eu dei consultoria recente para um shopping lá numa capital, não vou dizer senão diz qual é, onde era um shopping voltado para um segmento e a comercialização que ficou depois de mim estava querendo colocar uma loja que era completamente desconectada do posicionamento do shopping. E o pessoal me perguntou, não tem sentido. É uma loja de 700 metros quadrados que ia destruir todo o posicionamento que foi construído pelo shopping, entendeu? Então, aí o cara da comercialização ficou com raiva de mim, inclusive, porque ele perdeu a comissão dele, tá certo? Mas, assim, eu sou muito fiel à questão do posicionamento. O posicionamento define muita coisa. Infelizmente, é um assunto não muito bem compreendido, até por alguns donos de shopping, a questão de posicionamento. Quanto mais de um lojista, né? E aí eu falo muito assim, que o shopping ele não tem que adicionar problemas ao lojista, que já tem os dele. Se o cara vende sapato, ele já tem os problemas dele para vender sapato. Ele não pode estar preocupado com as coisas do shopping, entendeu? Então, a gestão do shopping tem que dar essa tranquilidade para o lojista. Olha, eu vou zelar pelo mix, sim, eu vou zelar para que não tenha você sabe que eu sempre tive isso, assim, eu nunca imaginei que pudesse entrar. Hoje é um pouco diferente, por exemplo, eu já vi marca de milkshake entrar e entrar 2, 3, 4, café entra 2, 3... Mas, por exemplo, eu trabalhei com a marca que eu trabalhava, eu nunca via isso, tinha uma certa ética. Tinha. Hoje eu acho que muitos shoppings mudaram um pouco isso. Assim, aí tem um assunto bem técnico, mas é bem interessante. Existe um limite de faturamento, tá certo? De uma praça, né? Para nem falar de shopping. O IBGE... Ele acha que cabe outro ali que não vai prejudicar. O IBGE tem uma pesquisa chamada POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Essa pesquisa, ela procura identificar qual a proporção da renda das famílias gasta em cada um dos segmentos que ele lá... Então, alimentação fora do lar, vestuário masculino, vestuário feminino, vestuário infantil, sei lá. Então, quando eu monto um mix de um shopping, tá certo? E eu defino que eu vou ter 10 lojas de vestuário feminino, eu tenho que estimar o faturamento potencial daquelas 10 lojas e verificar se isso está de acordo com que a cidade absorve, entendeu? E dentro da cidade, do que o shopping absorve. Porque quando eu defino que o meu shopping vai ser de 10 mil, de 20 mil, de 40 mil de ABL, por exemplo, eu tenho que definir automaticamente, ou antes ou depois, qual o percentual da renda daquelas famílias, daquela cidade ou daquele bairro que o shopping vai abocanhar. Porque como é que se concebe um tamanho de um shopping? Eu tenho a população de uma área de influência. Vamos citar uma cidade. 100 mil pessoas. O percentual vai no shopping. Pois é, mas antes disso, essas pessoas têm uma renda. Tá certo? Renda, que a gente chama de renda gastável. Uhum. Essa renda... Ainda existe isso hoje? Existe, pouquinho mais tem. Essa renda, ela é gasta... Vamos separar em 2 grupos. Produtos ou serviços que podem ser encontrados em um shopping e produtos e serviços que não podem ser encontrados em shopping. Por exemplo, você pega saúde, educação, veículos. Normalmente, esses grupos não entram dentro do grupo shopping center, que a gente chama de varejo normal. A gente chama de varejo complementar. Por exemplo, loja de tinta, né? Então, a família gasta algo com tinta. Eu estou vendo muita clínica entrar em shopping agora. Viu? Pois é. Né? Aí estacionamento, já vi com clínica. Eu chego lá. Então, no passado, ao se planejar shopping, esses segmentos, então, tinta automotiva,
saúde, educação, coisa para aquisição de casa. Você não compra um apartamento no shopping, né? Via de regra, né? Então, da renda gastável, eu tenho um potencial de consumo ligada a shopping. Então, por exemplo, 40%, 38%, 42%, normalmente é o percentual da renda das famílias que poderia ser adicionado, levado para um shopping. Só que aquela cidade já tem um comércio estabelecido, que chama de mercado existente. Então vai diminuir esse percentual. Então eu meço aqui a renda é 100. Da renda 100, apenas 40 seria gastável em shopping. Desses 40, eu pego assim, 30 já é a soma de todos os faturamentos, de todas as bodegas, mercearias, açougue, tudo que aquela cidade já tem. Aí sobra o que chama mercado residual. Então, dos 40, 30 já está atendido, então sobra 10. Desses 10, eu tenho que definir, eu vou querer abocanhar todos os 10 ou só a metade? Quanto maior for a fatia que eu quero, maior vai ser o meu shopping e mais arriscado vai ser. Porque a pessoa, eu preciso, não, tudo que sobrar é meu... Mas é isso que você define, por exemplo, dentro desse valor que sobra, o percentual que ele pode ser gasto em cada operação. Pronto, aí eu chego lá. Então, eu pego esses 10, não, eu vou pegar só 5. Então, como então que eu dimensiono o shopping? Primeiro essa fatia do mercado residual, depois uma pequena fatia do mercado existente, porque eu roubo alguma coisa do que já tinha. Por exemplo, você tem uma loja Boticário que vendia 100 e eu abro uma outra loja no shopping, talvez essa que vendia 100 caia para 80 e a do shopping venda 60. No geral, o Boticário ganhou. Vendia 100, passou a vender 160. Mas eu comi um pouquinho da loja do que vendia 100. Então, eu tenho uma fatia de mercado existente. E tem o que chama de vendas adicionais. É de gente que não faz parte da minha cidade ou da minha área de influência, que frequenta o shopping. Aí eu tenho um pequeno percentual. Então, a minha venda potencial do shopping é somada desses 3 fatores aí. Aí, dentro da sua pergunta, eu tento reproduzir isso para cada segmento. Ora, se no IBGE disse que 10% da renda era gastada, né, gasta com roupa feminina, e aí eu fazendo as contas, quanto que isso representa... Ele sabe se ele consegue ou não botar mais de valor. Certo? Então, assim, isso não é complexo. Isso não é seguido assim na vírgula, né? Existe uma certa flexibilidade, e aí depende também uma coisa que é muito importante. Como é que eu vou fatiar essas vendas? Né? Por exemplo, se eu tenho um limite de 1 milhão de venda, eu posso ter uma grande loja que vai vender 1 milhão sozinha, eu posso ter 10 lojas que vai vender cada uma 100 mil, eu posso ter 5 aí vai lojas... Mais da estratégia do shopping. Aí vai para a estratégia do shopping, entendeu? Porque às vezes eu levo, por exemplo, uma Renner e eu posso prejudicar uma pequena loja que está vendendo roupa infantil. Entendi. Tá certo? Então isso é muito sutil, ninguém pode dizer que sabe disso com precisão. Entendi. Então a gente convive com um certo nível de incerteza ali, com uma zona ali sombria, né? Uma zona cinzenta, que as coisas às vezes pode dar um pequeno choque, né? Então tem coisas clássicas que um shopping pequeno não cabe 2 farmácias, óbvio. Você pega, por exemplo, o Brasília Shopping, tem uma farmácia, tá certo? Você pega o Boulevard, tinha 2, aí fechou uma, aí voltou a ter uma. Então, se você quiser botar 3, das 2, uma. Ou todas as 3 vão quebrar, ou 2 quebram e uma fica. Tá certo? Então, às vezes, o shopping, o estímulo à concorrência, ela tem que ir até um certo ponto e parar ali. Porque senão você vai, é o que a gente chama de dividir venda. Praça de alimentação. Uma praça de alimentação clássica, você tem lá um hambúrguer, uma loja uma casa de massa, né? Um self-service no quilo. Se você vai botar num shopping pequeno, por exemplo, 5 lojas de comida italiana, então tem coisas que são óbvias, né? Você vai botar 10 lojas, todas as 10 lojas no quilo, ou a comida japonesa,
Tá certo? Então, o shopping, as gestões, elas tentam ir levando o equilíbrio, tá certo? E isso não é feito assim na precisão da vírgula e se comete alguns erros. Pô, às vezes porque eu tento zelar pelo mix e no segundo lugar é o operador. Então, às vezes, eu acerto no mix, mas erro no operador. Eu trago um operador que eu achei que ia bombar e o cara não bombou. Ele prejudica ele mesmo, prejudica os vizinhos, prejudica o shopping, entendeu? Então, acontece muito isso. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui que ela é até um pouquinho polêmica. Quebrar lojista, ou um lojista quebrado, melhor dizendo, ele é uma boa fonte de renda para um shopping? Porque eu vou te falar, o que eu vejo hoje, muitas vezes eu vejo entrar em operações que aquilo é óbvio que não vai dar certo. Então, a única explicação para aquilo que eu vejo, para ter uma aprovação, inclusive de um comitê, como você colocou, é o cara falar, cara, esse cara vai ficar aí 6 meses, vai quebrar, vai ter uma multa rescisória ali violenta, eu vou ganhar, o cara tem um CDU que ele vai pagar para entrar, então assim, para ele é maravilhoso. Apesar disso ser assim, muito falado, mas eu falo assim, lojista quebrado não paga conta. Então, se o shopping tá olhando apenas... teoricamente não, né? Mas aí o cara vai lá, pega o apartamento da mãe do cara, pega não sei o que da mãe, tem um fiador, tem isso, tem aquilo. Assim, é uma briga danada, eu sei, é horrível. Não horrível. É a melhor da situação. Entendeu? Então é o seguinte, o shopping, ele faz muito isso por erro mesmo. Você pega uma loja, uma marca que tá bombando, chega, todo shopping quer. Vamos pegar uma marca referência. Uma marca, quando começa a bombar, a equipe de comercialização do shopping quer aquela marca. Pô, ele tem meta, ele tem que fechar esse mês 3 lojas, 4 lojas. Ele vai atrás de uma loja que ele sabe... Não, mas aí você está falando de marca conhecida. Eu estou falando de marca... Por exemplo, eu já vi loja de puff. Pois é, aí entra o comercialismo. Muitas vezes é uma falha que começa lá na ponta do consultor, né, que quer a comissão, ele faz a cabeça do superintendente, não, esse cara é bom, vai dar certo. Mas para fazer uma cabeça de um superintendente, às vezes, com umas operações que eu fico assim, mas principalmente superintendentes que não têm tanta experiência e tudo mais, tá certo? Ou o cara também está interessado na comissão dele. Não, tá eu não tô nem então, questiono isso, eu sei então, que ele vai ganhar. Então, às vezes, assim, o shopping mesmo, ele não está tão ligado naquela operação. Quando é uma coisa muito gritante, chama a atenção do dono. Quando não, às vezes, numa conversa, o superintendente consegue convencer. Não, esse cara é bom, vai dar certo e tal. E vai, entendeu? Então, eu assim, me recuso a acreditar, tá certo? Que o interesse principal seja propositalmente. Agora, existe caso do shopping torcer para o cara quebrar? Existe. Até porque às vezes não é um bom operador. Não é um operador, é um cara que causa muita confusão, polêmica. Tem casos de o lojista não deixar o cara da auditoria entrar na loja, entendeu? E fazer escândalo no corredor. Que eu falei da boa convivência. Da boa convivência, entendeu? Então, às vezes, aí um dos truques que o shopping faz é trazer um lojista forte, tá certo? Que ajude a pegar a venda daquele cara mais fraco. Tá certo? Isso para quebrar ele. Para quebrar ele. Isso pode acontecer, tá certo? Pode acontecer. E aí vai muito do traquejo do superintendente, né? da equipe que está administrando, entendeu? Porque aí, quanto mais rápido esse cara sair, melhor para o shopping, por questão de ambiência até, né? Pela mera questão financeira, entendeu? Até porque é o seguinte, de primeiro, quando o cara saía, o shopping, não, eu quero ter essa loja vaga porque eu quero ter alguém que vai pagar 200, 300 mil pela CDU. Só que isso está cada vez menos frequente. Você não consegue repassar uma loja com tanta facilidade. Um shopping que tem 40 lojas fechadas, como é que ele vai exigir? Tá certo? Então, assim, isso eu falo muito. Eu me recuso a acreditar que tenha um shopping que faça isso proporcionalmente por conta de 2 mil de aluguel, entendeu? É muito mesquinho isso aí. Nosso tempo aqui já está quase, infelizmente está acabando, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Ainda, que seria o seguinte, eu outro dia até vi uma reportagem em shopping lá no Japão,
totalmente fechado e as lojas ocupadas fazendo e-commerce. Não sei se você chegou a ver sobre eu isso. vi. Então, É na China. Na China, É né? na China. É na China, isso É mesmo. na China. Então, a minha pergunta é a seguinte: shopping tem futuro? Para você, shopping tem futuro? Porque eu escuto tanto, shopping vai acabar, Estados Unidos estão acabando os shoppings. Eu crio muito a seguinte imagem para a pessoa visualizar. Imagine um cara sentado no sofá de cueca o dia inteiro fazendo as coisas pelo celular. Não se admite essa cena. As pessoas têm que sair para conviver, para trocar experiência, né? Tem que se encontrar, tem que resolver coisas, né, que não encontram na internet. Tem que cortar a unha, tem que cortar o cabelo. Que é o que o Tá serviço certo? dentro de shopping está bem Então, fortalecido. o Né? que o shopping tem que fazer então, basicamente, duas coisas. Transformar a sua ambiência num lugar de encontro, que a gente chama de hoje o hub social. O shopping tem que ser um lugar, é um equipamento comunitário, onde as pessoas vão resolver suas questões burocráticas, de saúde, né, de educação, eventualmente comprar. Vai encontrar com um amigo, tomar um café, bater um papo, tá certo? Mas muitas lojas vão virar showroom. Muitas lojas vão quebrar, alguns shoppings podem sofrer muito, muito. Por quê? Porque antes, qual era? Quando eu falo lá atrás, falei da questão da POF, da pesquisa do IBGE, a POF ela é restrita geograficamente. Então, quando eu simulava a existência de um shopping, o meu limite ali era o mercado mais próximo geograficamente. Então, o principal concorrente de um shopping é o centro. Quanto mais forte for o centro, pior é para o shopping, vamos dizer assim. Mas hoje a concorrência ela ultrapassou essas fronteiras. Então, é a Amazon, é a Shopee, as plataformas. Então, o shopping ele tem que ajudar o lojista a vender, independente do tráfego físico. Então, antes, shopping, dizia assim, eu trago público e você vende. Se eu trouxer público e você não vender, o problema é seu. Mas hoje já não é muito bem assim. Hoje não é bem assim. Então, o lojista, ele tem que vender de qualquer jeito. Por isso que o shopping, se você observar, ele está cada vez mais preferindo empresas consolidadas que saibam trabalhar com online. Porque um lojista que não sabe trabalhar com online, ele vai sofrer... mas eu vou te falar, eu acho um absurdo você estar dentro de um shopping e ter que vender online para poder pagar custo de shopping. Pois é, aí é inadmissível. Eu tenho lá uma empresa de alimentação, tenho que fazer iFood para poder sobreviver, para pagar um custo de um shopping. Então, aí entra uma outra questão, que o shopping ele tem que caber na conta do lojista. E caber na conta é aluguel, condomínio e fundo de promoção, tá certo? Então, o aluguel, o empreendedor tem que se conter um pouco, e eu concordo que os shoppings encareceram muito, alguns mais do que os outros, tá certo? O shopping encareceu, que eu chamo, para fazer. Então, shopping estão cada vez mais luxuosos e mais caro. Quanto mais luxuoso é o shopping, mais aluguel potencial, conta, né? Tá certo? E ficou muito mais caro de manter. Ora, na hora que eu vou manter de forma mais caro, isso recai no condomínio, tá certo? Então, o shopping, eu já falei isso várias vezes, o shopping tem que fazer um repensar, né, um reprocesso interno de tornar o shopping mais barato. Os futuros shoppings têm que ser mais barato a sua construção, mais barato a sua manutenção, tá certo? Para que o lojista pague o menos possível. Né? Porque mesmo ele vendendo menos, né, a proporção que o custo de ocupação vai ter do faturamento dele é aceitável, não vai sufocar o cara. Bom, pessoal, então é isso. Acho que o nosso tempo finalizou aqui. Eu queria agradecer aos meus patrocinadores aqui primeiro, o Display, Churras Express, que estão ajudando a gente a manter esse podcast. E ao Bernardo, obrigado por você ter vindo. Estou sempre às ordens. Tomar seu tempo aqui. Eu acho que aqui tem muita coisa para perguntar. A gente vai ter que fazer outros aí. E de repente vai vir uma avalanche aí de perguntas aí, né? Sim, de lojista, né? A gente marca aí uma outra oportunidade para tirar. Mas foi muito bom, muito obrigado. Não, estou sempre às ordens aqui. Um abraço a todo mundo aí. E eu agradeço ao pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Peço para vocês me seguirem lá no Instagram, né? Franquia de Fato. E também aqui no nosso podcast, se vocês puderem, para ajudar a gente, dar um likezinho aí.
E você quer deixar sua rede social da sua empresa, alguma coisa desse tipo? A nossa empresa existe desde 98 e a gente comenta que a gente nunca faz publicidade, né? Não? Nosso Já clientes, são os clientes. os nossos clientes ou voltam ou indicam, né? Mas pode procurar aí partnerbbc.com.br, né? Nosso site, lá tem os nossos serviços, né? Tem os nossos telefones lá, como é que a gente é encontrado facilmente aí. Tá ok. Tá Muito bom? obrigado, Bernardo. E é isso aí, pessoal. Se é franquia, tem que ser de fato. Muito obrigado e até a próxima.